Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20. É outra categoria de carro. Olha o que você vai ver no Web Motors TV de hoje. Os principais destaques das nossas redes sociais no feed Web Motors. Esse aqui é o Q5 2023 e ele é o primeiro híbrido plug-in da Audi aqui no Brasil. Com um detalhe, se você mora em São Paulo, você também não precisa mais pegar rodízio com ele. E também um comparativo eletrizante. O BYD Dolphin enfrenta o Volkswagen Nivus topo de linha. Web Motors TV, gente, tá começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Web Motors TV. E ó, o nosso programa já traz agora tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Onde? Tá no ar o feed Web Motors, segura aí. Começando o feed Web Motors de hoje com o abre e fecha do porta-malas do novo sedã elétrico da BYD. Queria mostrar um recurso bem interessante aqui do BYD Seal. Sabia que eu consigo manipular a tampa do porta-malas sem encostar a mão nela? Pois é, olha só. Dou 2 cliques aqui na chave e a tampa do porta-malas abre. Bem bacana, né? Mas não é só isso não, gente. Se eu der mais 2 cliques aqui na chave, ela fecha sozinho também. Bem legal, né? Comenta aí o que você achou. Quer conhecer tudo sobre o novo Hora 03 GT? Então corre lá no canal do YouTube e se inscreva. Mas assim, ele é um carro muito diferente, um carro muito exótico que chama realmente muita atenção. Mas diz aí, o que você achou do visual aqui do Hora 03 GT? Deixe aí nos comentários e comente aí, fala qual parte você mais gostou do visual desse carro. Já são mais de 40 modelos híbridos no nosso mercado. Será que chegou a hora de colocar o Audi Q5 híbrido na sua garagem? Esse aqui é o Q5 2023 e ele é o primeiro híbrido plug-in da Audi aqui no Brasil. Com um detalhe, se você mora em São Paulo, você também não precisa mais pegar rodízio com ele. O carro começou a ser importado no meio do ano passado do México, da planta de São José, lá da Audi, em 2 opções de carroceria, a SUV tradicional e a Sportback. As duas têm motor 2.0 de até 367 cavalos. Os preços da linha Q5 2023, do modelo fabricado em 2022, variam entre 448 mil e 478 mil reais. É muito luxo, muito material de qualidade. Eu só acho que ele ficou devendo um carregador de celular sem fio, que é uma coisa bem comum hoje em dia. O fato dele ser híbrido significa que ele tem um motor elétrico junto com o motor a combustão. E esse motor elétrico é capaz de fazer ele rodar até 62 km. Então, se você trabalha relativamente perto de casa, você consegue ir e voltar durante a semana toda sem gastar uma gota de combustível. Legal, né? O que você achou do Q5? Me diz aí nos comentários. E para conferir tudo sobre as nossas redes sociais, escaneie o QR Code que tá aí, ó, aparecendo na sua tela. E não perca nenhum conteúdo, tá bom? Combinado? Daqui a pouquinho a gente volta com um comparativo de carros de 150 mil reais. Já. E apesar dos números serem bem modestos de performance, você consegue dirigir com alguma diversão ainda assim aqui. Agora vamos dar uma volta no Nivus, que tem uma proposta diferente, porque é um SUV compacto, e de alguma maneira, até um pouco, andar para trás, por conta do motor a combustão. Bora! Se você acha que é só apertar um botão para conseguir tudo o que você quer, você tem razão. Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20. É outra categoria de carro. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Aproveita, Bastião!
Chevrolet S10 top de linha com o melhor preço da categoria. É bom demais. Trabalho ou família, esse trenzão aguenta o trampo. É tecnologia pro campo. Aqui não tem biela batendo não, viu, meu patrão? Pra colher esses meus tesouros, só se tiver segurança. E você aí, vai na concessionária ou no site. Aproveita. Vambora, moçada. Chevrolet. Estamos de volta e o Web Motors TV traz um comparativo que vai te contar qual carro, um elétrico ou uma combustão, vale mais a pena por R$150 mil. BYD Dolphin ou Volkswagen Nivus? Carro elétrico ou carro com motor a combustão? Será que chegou a hora de você abandonar a gasolina e o etanol e partir para o inevitável futuro elétrico? De um lado, BYD Dolphin, o hatch chinês que está comendo pelas beiradas no mercado brasileiro, e do outro, um dos top 10 em vendas do país, Volkswagen Nivus. Isso aqui não é um compara, mas vamos ter essa conversa hoje? Se você tivesse R$150 mil na mão para trocar de carro, para qual deles você iria? E como é que anda o BYD Dolphin, né? O golfinho elétrico? Eu preciso começar dizendo que esse carro é um hatch e sim, ele não tenta ser um SUV compacto nem nada, ele é realmente um hatch. Ele tem uma baixa distância em relação ao solo, tem pneus de 16 polegadas que são estreitos e de baixa resistência à rolagem e que no final do dia são bem macios até, viu? Lógico, o trabalho junto com a suspensão deixa tudo muito bom. Mas a tocada aqui é de um hatch como você já deve ter dirigido algum antes, como um Onix, como um Sandero, como um Gol, coisa do tipo. Bom, e o que a gente tem de motor aqui? Temos um motor elétrico frontal, e então tração também dianteira apenas, que gera 95 cavalos e 18,3 kg de torque. Números tímidos, né? Pois é, mas mesmo assim, a condução é bem interessante. Claro, não é desempenho que a gente tem aqui, não é esportividade, não é arrancada de elétrico, não é coice, aquela coisa de sair forte como os elétricos mais potentes, como da própria BYD, né? Não, aqui a conversa é sobre conforto, linearidade, tocada bem suavezinha, urbano, é isso que a gente tem aqui nesse carro, tá? 95 cavalos é um número baixo já, e eu tenho que lembrar que o peso desse carro é maior do que o peso do Nivus. São 1.405 quilos aqui. Ou seja, 167 quilos a mais que o Nivus. Apesar disso, o 0 a 100 é muito similar. Aqui são 10,9 segundos de 0 a 100, ou seja, 1 segundo a mais que o Nivus. Fica um destaque também para os dois modos de condução que esse cara tem, que é o Sport e o Eco. A gente não tem o modo normal ou o modo nada aqui desligado, por exemplo. Apenas esses dois modos. Eu estou usando o modo Eco, que você seleciona aqui no botão Mode. Bem aqui, ele vira de Eco para Sport. Aparece uma luz vermelha rapidamente aqui, que deixa o carro um pouquinho mais solto, mas é muito pouco. Lembra? 95 cavalos, né? Nesse modo Sport, a direção, o freio, o acelerador ficam com respostas mais urgentes. Ele acaba sendo muito mais um modo facilitador em retomadas do que um modo Sport propriamente dito. Mas tem uma coisa muito interessante. As baterias Blade da BYD ficam aqui embaixo, no assoalho do carro, o que deixa o centro gravitacional desse carro bem mais interessante, especialmente na hora de fazer curva. Ele fica bem legal. E claro, deixa no modo Sport que fica melhor ainda. Falando de bateria então, são 44,9 kWh. E a autonomia, segundo o Inmetro, é de 291 km. Mas o carro aqui no painel faz muito mais do que isso. Esse carro pode ser tanto carregado em AC quanto DC, ou seja, ele aceita a recarga rápida. E usando esse carregador mais rápido, fazendo a recarga de 30% a 80%, você leva apenas meia hora para fazer tudo isso. Claro que varia muito, né, essa autonomia, depende muito do trajeto, do estilo de condução, de quanto equipamento que você está usando aqui, né, se o ar está ligado ou não, continua dependendo bastante disso. Pessoal, dirigir o BYD Dolphin é uma experiência bem natural, é como se você já tivesse dirigido ele antes. Ele tem uma similaridade com outros hatches que te deixa bastante à vontade de dirigir ele até. E apesar dos números serem bem modestos de performance, você consegue dirigir com alguma diversão ainda assim aqui. Agora vamos dar uma volta no Nivus, que tem uma proposta diferente, porque é um SUV compacto, e de alguma maneira
até um pouco andar para trás por conta do motor a combustão. Bora! Bom, o jeito que o Nivus anda, você provavelmente deve saber, já que ele não é tão novidade quanto o Dolphin assim. Mas vamos lá para os números. Aqui a gente tem um motor 1.0 TSI de 128 cavalos e 20,4 kg de torque. E a gente tem um câmbio automático de 6 marchas que tem trocas manuais atrás do volante pelas aletas e também pelo próprio câmbio. E logo de começo, a primeira coisa que eu quero destacar é que, apesar de ele ser mais leve, ser um carro com números de potência maior, tem isso aqui, ó, saída de lombada. As retomadas são um pouco lentas. E não é só pelo turbo lag, não. Porque não é tão grande assim esse turbo lag do Volkswagen Nivus, não. Não é problema. Talvez seja mais uma questão de acerto de programação do câmbio do que qualquer outra coisa. Porque ele naturalmente acaba querendo voltar para a marcha número 1. Lógico, depende da velocidade que você esteja depois da lombada, mas de modo geral a gente quase para nas lombadas e a retomada cria um espaço de tempo. É como se o carro precisasse de meio segundo para entender tudo o que está acontecendo e começar a retomar. Isso pode acabar irritando alguns usuários mais apressadinhos. Fora isso, mesmo que o Nivus não tenha modos de condução como no BYD entre o Eco e o Sport, a gente tem aqui modo Sport apenas do câmbio. A direção já é bastante progressiva em altas velocidades, então a gente não precisaria de um botão aqui para poder acertar isso de novo. Então, quando você está aqui no Drive e dá um toquinho para trás, o D vira S, vai de Drive para Sport, e as retomadas ficam um pouquinho mais vigorosas, mas assim, é um pouquinho só, tá? Não é uma mudança de comportamento completamente, não. É só um pequeno acerto a mais ali para você ter passagens um pouquinho mais vigorosas. Te ajuda em ultrapassagens na estrada, por exemplo. E como a gente está num carro que é mais alto, tem pneus mais largos, é um SUV compacto, a gente acaba tendo uma facilidade maior em ultrapassar buracos e valetas aqui na cidade, especialmente, né? Então acaba sendo bem mais interessante para esse uso urbano, mais confortável, eu diria. E novamente, o acerto de direção da Volkswagen é um dos acertos mais prazerosos no quesito dirigibilidade. Definitivamente, no Nivus, esse é o ponto mais alto, dirigibilidade. E falando de consumo, já que esse carro aqui consome combustível, ele tem um número muito bom. Na cidade ele começa fazendo no etanol 8,3 e na estrada pode fazer na gasolina mais de 14. Isso é um número muito bacana para um carro desse porte, desse peso. Daqui a pouco, a segunda parte do comparativo entre esses dois carros de mesmo preço. Dolphin versus Nivus. A gente volta já já. E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma decisão hoje ou até a conhecer um pouquinho mais sobre esses dois universos completamente diferentes ainda. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Web Motors TV está de volta para te contar qual carro de até R$150 mil, o elétrico BYD Dolphin ou a combustão Volkswagen Nivus, que mais se encaixa aí na sua garagem.
foi lançado, o BYD Dolphin chamou a atenção pelo espaço interno. Aqui temos 2,70 de entre-eixos e 1,77 de largura. E sim, há muito espaço e bom acabamento. Porém, falta a saída de ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro, mas em vez disso, temos um porta-copos e uma porta USB no final do console. Já no Nivus, temos um espaço inferior, são 2,56 e 1,75 de largura, ou seja, 14 centímetros a menos do que no Dolphin e 2 centímetros a menos de largura para os ombros. Apesar disso, a viagem ainda é confortável, apesar de faltar um pouquinho de espaço. Mas aqui o pessoal tem saída de ar-condicionado com regulagem de abertura para os dois lados e 2 portas USB. O destaque fica pela firmeza dos bancos traseiros. Numa viagem mais longa, quem está no Nivus acaba se cansando um pouco menos porque a espuma do banco é um pouco mais firme, enquanto no BYD é bastante macia, talvez excessivamente. No quesito porta-malas não há muito o que se questionar. O BYD, enquanto hatch, tem um porta-malas muito bom. Ele tem 345 litros, enquanto o SUV compacto tem bons 457 litros. Ambos têm porta-malas bastante condizentes com as suas propostas. Além disso, ambos contam com abertura tanto por botão no painel, ou na chave, ou no botão físico na tampa traseira. Eu quero fazer 5 destaques aqui no BYD Dolphin para a gente poder ter uma noção do que é legal aqui dentro. O primeiro destaque é a central multimídia. Não podia deixar de ser, né? Ela tem 12,8 polegadas, tem uma tela muito grande, fica super bonita aqui. Ela praticamente manda nesse painel, é ela o assunto todo aqui. E ela é giratória, num toque aqui no volante ou nela mesma, você gira para um lado. E o engraçado é que assim, ela é muito firme. Apesar de ter uma base giratória aqui, é super firme. Não dá a ideia que isso vai estourar um dia, não mesmo. Ela concentra todas as funções do carro. Ar-condicionado, configurações do carro, som, Bluetooth, emparelhamento com Android Auto sem fio e Apple CarPlay por fio na porta USB tipo A apenas, USB-C não. E você tem o carro inteiro aqui. O legal é que você tem outros atalhos que te permitem acionar de um jeito mais rápido outras funções mais urgentes do carro. E você não fica tão dependente assim de uma tela. Outra coisa que chama muita atenção é o acabamento interno, né? É bem diferente. Dá uma olhada nesse puxador aqui com um tema meio fundo do mar, o acabamento aqui do painel também das portas. Não chega a ser um soft touch, mas é macio aqui e em cima os plásticos são bem bonitos, mas firmes, tá? Cores laranja, cor clara, prata, cinza, tem bastante cor por aqui. É bem inovador, é bem diferente. Eu acho que vai ser aquela coisa de ter uma galera que vai gostar muito e outra que não vai gostar nada disso aqui. O outro destaque é o cluster central de 5 polegadas, que não tem muita configuração nele, mas tem todos os dados que você precisa. E ele, apesar de compacto, está próximo de você e acompanha a regulagem do volante. Mas, infelizmente, essa coluna não tem regulagem de profundidade. A ergonomia fica um pouco prejudicada. Para quem tem um pouco menos do que 1,80 m, tá tudo bem. Mas eu tenho 1,84 m, eu senti necessidade de puxar o volante um pouco para frente, já que as pernas são maiores, eu preciso puxar o banco um pouco mais para trás. E aí faltou um pouco desse ajuste fino. Contudo, eu enxergo todos os dados dessa tela sem nenhum problema. Outro destaque são os sons que esse carro faz. Você consegue regular aqui na multimídia o som que a seta vai fazer, se é um som mais tradicional ou mais BYD Dolphin, e também o som de funcionamento do motor elétrico, que é virtual, obviamente, sabe? Aqui pelas caixinhas de som. E tem 2 opções que, se pudesse ter uma opção de desligado, seria muito legal. Vou deixar para vocês verem. O som da seta do jeito que vem de fábrica. Agora o som do motor, como eles sugerem. E o último ponto é a praticidade aqui na cabine. Me parece que os copos que você pode usar aqui são apenas bem pequenos. Para acessar o USB você tem que dar uma olhada um pouco mais por baixo aqui, porque sentado normalmente você não enxerga que as portas estão aqui. Tem um suporte aqui no alto que infelizmente não é um carregador por indução, é apenas um suporte para telefones médios, não grandes demais, porque não vai caber. E tem um nicho aqui embaixo para você guardar as coisas que vão deslizar facilmente, porque não tem um tapetinho de borracha aqui e o plástico é bem liso. Você tem espaços nas portas para botar copo, garrafa, algumas coisas a mais, mas assim, não é tão grande, mas é bastante prático, bem bacana. Um dos pontos
pontos mais importantes antes de você partir para a compra do seu carro elétrico é justamente o convívio com ele. Começo destacando que o carregador que acompanha o carro é um carregador de emergência e não deve ser usado todos os dias. Ele serve para aquelas situações em que você realmente não tem escolha. Não tem um carregador do tipo Wallbox em casa, no condomínio, e na cidade que você está, de repente, não tem carregadores das montadoras, por exemplo. Você pode ainda contar com carregadores por aplicativos que tem um mapeamento deles, mas esses aplicativos costumam estar desatualizados ou cheios de usuários lá no carregador. Provavelmente rola até uma mudança de lifestyle, comprar em estabelecimentos que tenham carregadores, ir a shoppings que tenham vários carregadores e até chegar mais cedo no shopping por isso, e ainda mexer na sua agenda do dia para fazer caber a recarga do carro com um tempo consideravelmente bom para ele carregar. Por isso ele acaba sendo uma boa opção para aquelas pessoas que moram nas metrópoles, nas principais cidades do país e que não usarão esse carro para viagens mais longas. Literalmente ele acaba sendo o segundo carro. O carro de apoio da semana para idas ao mercado, levar e buscar as crianças na escola e ir para o trabalho se for perto de casa. Agora, conviver com um carro com motor a combustão interna, você já sabe, você sempre vai ter no seu caminho um posto para poder abastecer e você vai ter autonomia maior. Fazendo a conta do taxista, o custo por quilômetro rodado aqui no BYD é de 30 centavos. Já no Nivus, 45. Dentro desses cenários que a gente está colocando aí na tela, dentro dessas condições, para eles rodarem equivalentemente. Então, 15 centavos a mais por quilômetro aqui. Mas, qual que é a grande diferença? Se você pretende ter apenas um carro na garagem, talvez o térmico seja mais interessante para você, já que você vai usar tanto na cidade quanto na estrada, vai para destinos mais afastados e vai ter que contar com uma autonomia maior e também com a disponibilidade de postos em cidades do interior ou em outros estados, por exemplo. E nesse exemplo, esse cara pode fazer na estrada até 686 quilômetros, quase 3 vezes o que esse cara faz. Agora, se você tem trajetos urbanos exclusivamente, ou até um segundo carro, e tem até disponibilidade para instalar um wallbox na sua casa ou no condomínio para poder carregar o carro à noite, e não precisa de um carro para longas viagens, porque de repente aluga carro ou de repente usa mais o aeroporto, você está pronto para ter o seu primeiro carro elétrico. E é isso, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma decisão hoje ou até a conhecer um pouquinho mais sobre esses dois universos completamente diferentes ainda. E o Web Motors TV de hoje vai ficando por aqui. Para rever as nossas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever lá, tá? youtube.com/webmotors. Ou, se você preferir, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. E ó, para não perder nenhuma novidade do mundo do carro, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. Galera, por hoje é só, hein? Eu espero vocês semana que vem. Tchau!